Bem-vindos ao podcast Inglês Macacão, o podcast onde nós falamos sobre as histórias dos profissionais do setor de óleo e gás e de outros segmentos e como o inglês impactou ou impacta a vida dessa pessoa. Meu nome é Vitor, eu sou o host desse podcast, sou técnico em eletrônica, fiz estágio na área de ROV, mas veio a Lava Jato, migrei para educação. Desde então dou aulas de inglês e desde 2022 eu abri a Oak Idiomas, que é uma escola focada para as necessidades e para o dia a dia dos profissionais offshore. A nossa convidada de hoje é a Stephanie. Ela é oficial de náutica, função que a gente conhece como piloto de navio. Ela tem 3 anos de experiência no setor e, no momento, ela trabalha no PSV, como oficial de quarto de navegação. Deixa eu começar, Stephanie, te perguntando o que é um oficial de quarto de navegação. Ok. Pessoal, obrigada pelo convite, Vitor. Eu, assim, sou fã da Oak Idiomas desde que eu entendi o conceito e estou muito feliz com esse novo quadro aqui. Muito feliz em ser a anfitriã que vai abrir esse quadro junto com você. Para começo de conversa, a minha profissão me permite trabalhar em vários tipos de embarcações, não necessariamente no offshore, mas eu quis participar do offshore, pri- primeiramente pela questão da escala. E essa minha função de oficial de náutica. Vitor, desculpa. Eu perdi na conversa. Eu fui entrando em tudo. Vou me apresentar de novo, tá? Vamos Tá, lá. Se fosse ao vivo, eu tava lascada. tá. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, Vitor. Estou muito feliz em participar aqui desse quadro novo. Sou muito fã da Oak Idiomas, desde que eu conheci e tive noção do intuito, né, do inglês para gente, para nós marítimos. Isso aí foi divisor de águas na minha vida de aprendizado. Bom, eu sou oficial de náutica, como você já disse. A minha função é piloto de navio. Ela é essencial nas embarcações, tá? Os oficiais de náutica podem chegar até a função de comandante numa embarcação. Agora eu estou recém-formada, tenho 3 anos de profissão, então entrei agora na carreira. A minha função, função, basicamente, ela é responsável por coordenar a parte documental da embarcação, além das funções de navegação e de segurança e salvatagem. Sim, entendi. Stephanie, conta um pouquinho da sua história, como que você chegou até aqui, por que que você decidiu trabalhar nessa área? Bom, eu ensino médio, né? Pensando em concurso, Enem, o que que eu vou escolher, o que que eu vou preencher lá na exatas, humanas, não tinha noção nenhuma. Nunca tive um sonho de ter uma profissão. Pensava em engenharia, mas assim, nunca me enquadrei. Eu gosto muito de artes, dessa parte de comunicação. Estava perdida. E aí, na minha família, quem não sabe o que quer, faz concurso. Eu já tenho dois membros da minha família, um tio e um primo, que são militares. E a minha mãe falou: você vai fazer um concurso militar também, vai estudar. E aí, terminei o ensino médio e entrei logo num cursinho preparatório para concursos militares. O meu tio é do Exército, o meu primo é da Marinha, e eu pensei o quê? Serei da Aeronáutica. Vou fazer um concurso para a Interessante. AFA, quero isso. Foquei nisso e coloquei na minha cabeça que eu queria entrar para a Aeronáutica. Dentre todos os concursos ali que o cursinho te impulsiona a fazer, estava o concurso da EFON, que é a formação de oficiais da Marinha Mercante. E eu, sem saber o que significava, pensei que era só mais um braço da Marinha, algo do tipo, até que fui fazendo o concurso. No ano que eu tentei, consegui passar para a EFON, não passei para a AFA, que era o concurso da Aeronáutica. No ano seguinte, tentei de novo, não passei para a AFA, que era o concurso que eu queria, passei de novo para a EFON. E aí, no último ano de tentativa de idade, que para quem não sabe, os concursos militares têm um limite ali, eu não consegui de novo passar para a AFA. Terminaram as minhas chances e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Tinha passado de novo na EFON, vou para a Deus. EFON. Fui para a EFON, assim, às escuras, às cegas. Eu tinha conhecidos que estavam lá, já cursando a EFON, essa formação da Marinha Mercante, mas nunca ninguém sentou, me explicou, me mostrou um vídeo, me disse o que faria. Não, só sabia que você chegando no iPhone, você teria que escolher entre uma parte mais mecânica, mais de engenharia, ou uma parte mais de navegação. E aí já fui na cabeça com a certeza de que eu seria de náutica. Entrei na iPhone e
me surpreendi, me apaixonei por esse mundo assim, com as possibilidades que ele me oferece de chegar até o cargo de comandante. Então, isso aí, eu me encontrei lá. é, Alguns dizem que é o acaso, outros dizem que é obra do destino, Deus, mas tudo calhou para que eu estivesse aqui e hoje eu estou muito feliz nesse lugar. Caramba. Então quer dizer que você, para um concurso que muita gente tenta várias vezes e não passa nenhuma, você passou 3 vezes seguidas, em 3 anos E não seguidos. passava, cabeça dura, né? E não passava para a AFA, que era o suposto concurso que eu queria. Pois é. E, Stephanie, até chegar na profissão em si, assim, até começar a atuar na área, quais foram os maiores desafios que você passou Isso antes de entrar, de ingressar na antes de escola de ingressar? formação. Não, antes de ingressar, durante a formação, antes de começar a atuar na área propriamente dita. Então, a gente já lida com o inglês da EFON, que é um inglês difícil, certo? Então, assim, eu sempre estudei para passar no inglês. Então, esqueci que inglês existia. Quando cheguei na hora do vamos ver, que é, terminei minha formação, graduei, vou para o estágio, que a gente chama de praticagem. É um momento assim de divisor de águas na nossa profissão, no sentido de é agora que você vai saber se você vai se adaptar a bordo ou não. E aí comecei a embarcar. Esse foi um período bem difícil, porque por mais que muita gente dê muita dica, inclusive eu nos meus vídeos, nada se compara a você viver, né? A vivência. Então, nesse momento, eu percebi, agora, né, depois que terminei a praticagem, que já estou formada, percebi que o inglês, assim, é essencial, tá? Na nossa profissão, no mundo de hoje, inclusive na nossa profissão. Então, fora os desafios pessoais, de ter que estar longe da família, isso aí é um ponto que pesa demais na carreira offshore, marítima, né, no caso, ter que estar longe, passar esse tempo com outros 14 desconhecidos que acabam virando sua família. A gente passa, né, a maior parte do nosso ano com eles e não em casa, porque tirando o dia de embarque e desembarque, aí já são menos 2 dias da sua folga. Uhum. Então, é bem desafiador, mas muito gratificante também. Me lembra uma coisa, você é do Rio, né? Eu sou do Rio, mas eu moro atualmente em Recife. Sim. E aonde que você estudou? Aonde você fez a EFON? Eu fiz em Belém do Pará, no Ciaba, que é o Centro de Instrução Almirante Braga Aguiar. O concurso da IFOM, né, é dividido em duas áreas, digamos assim. Quem faz a prova escrita no sul, sudeste e centro-oeste do país é designado para fazer o curso no CIAGA, que fica no Rio de Janeiro. E quem faz a prova escrita no norte ou nordeste do país é designado para o CIABA. Na época, eu já morava no Nordeste, fiz a prova do Nordeste e aí eu fui fazer minha formação lá em Belém do Pará. Sim. Ou seja, você ainda teve que passar esse tempo longe da sua família, né? Largar tudo, ir para Belém. Eu digo que para quem, né, não é do Rio, ou até mesmo é do Rio e faz o curso lá, ali já é a experiência que você vai ter de estar longe. Porque se eu fizesse de repente no Rio de Janeiro, seria mais fácil. Eu tenho família no Rio, eu no fim de semana estaria em casa, e lá não. No fim de semana, quem não tem família lá, fica no quartel, morando no quartel. Então, assim, já começa por aí o teste, né? Sim, é verdade. E deixa eu até, embora a gente vai ter um quadro sobre isso lá no final, deixa eu até te fazer uma pergunta que uma pessoa fez pelo Instagram. Como é ser mulher na Marinha Mercante e ser mulher no mundo offshore? Bom, ser mulher no mundo já é difícil, né? Ser mulher no mundo offshore é mais difícil ainda. Eu já tinha experienciado algumas vivências não muito positivas durante o meu período ali de estágio, antes de virar oficial, de machismo, vamos ser claros, de machismo, porque existe, tá? Existe em qualquer lugar, a bordo existe também. Então, assim, é um desafio ainda maior. Além de ter que provar que eu sou uma boa oficial, que o meu trabalho é bem feito, coisa que eu acho que o sexo masculino não precisa, eu ainda tenho que lidar, ter esse jogo de cintura para lidar e me desvencilhar desses desafios que aparecem.
Então, assim, hoje ainda somos a minoria, né? Eu sempre dou esse exemplo para ilustrar. Eu sou a única mulher a bordo. São mais 14 homens e eu. Então, Caramba. assim, é ainda é pouco. Por mais que hoje a mulher pode fazer todos os concursos militares e da EFON também, a gente ainda não está dominando como eu gostaria, mas isso está mudando, sabe? Isso está mudando. Hoje, na minha empresa, por exemplo, 40 barcos, mais de 40 barcos, mas se eu não me engano, só 3 ou 4 são comandados por mulheres. Então, assim, é muito pouco ainda. Né? Somos Sim, poucas no mercado e as oportunidades estão melhorando, mas já foram bem piores. sim, é verdade. No nosso planejamento aqui do podcast, eu já conversei com algumas pessoas, né, que vão ser os próximos entrevistados, e tem algumas mulheres, porque eu acho muito importante tentar trazer os dois lados, né? Embora no mundo offshore a maioria seja de homens, eu sinto que isso tem começado a mudar, né? Como você falou, eu tenho visto mais mulheres na área de offshore, principalmente em cargos em posições de poder, né? Em cargos de responsabilidade. E até um tempo atrás eu lembro que não era tão comum, assim, a gente não via tanto. Então a gente vai ter oportunidade de fazer a mesma pergunta para outras mulheres também. Maravilha. E vamos falar um pouquinho de inglês. Como você aprendeu inglês? Bom, eu aprendi aquele inglês para passar na prova, sabe? Aquele inglês de fazer exercício, me livrar das pegadinhas para entrar no concurso. Depois disso, na nossa formação, tem sim uma cadeira de inglês nos 3 anos, mas é aquele inglês assim que você também estudou, passou, sabe? Eu sempre tive o contato com a língua no sentido de músicas, eu gosto muito. Então, filmes também, para mim, tem que ser legendado. Não costumo ouvir dublado quando o filme é de fora. Então, isso aí já me treinava um pouco, mas nada que me desse influência. Eu nunca foquei para isso. E me arrependo, inclusive. Porque hoje eu sinto essa necessidade de ter esse domínio da língua para o meu trabalho, para a vida também, porque a gente acaba tendo vontade de viajar, conhecer outros países, e hoje a gente sabe que a língua internacional é o inglês. E na profissão não seria diferente. No offshore, o inglês é o que domina. Por mais que a minha empresa seja brasileira e o meu contato com as plataformas, as unidades nas quais eu opero, seja em português, sempre tem aquela embarcação que chama no VHF, gringa, querendo combinar uma manobra, ou então um DPO, um radiooperador da unidade também é gringo, e aí fica aquele inglês embolado, português horrível, e o inglês com certeza salva nessas situações. Sim. É curioso, né? A gente pode até falar um pouquinho mais disso, porque tem pessoas que trabalham com inglês o tempo todo. Então, você já fica preparado. Você sabe que vai ter que falar inglês com o capitão, com o HLO, com todo mundo ali fala inglês, então você já está preparado. No seu caso, sempre que você precisa do inglês é de surpresa, né? Exatamente. E esse foi um dos motivos pelo qual eu busquei fazer um curso de inglês. Sair da minha zona de conforto. Porque eu vejo muito isso a bordo, inclusive alguns oficiais, quando chamam no rádio e a gente vê que é gringo, correm, correm. Ah, não acredito. Gringo chamando no rádio. Sabe que a gente está no Brasil, que opera com embarcação brasileira, unidade brasileira, e fica indignado. Ok, eu concordo com esse ponto, estamos no nosso país. Sim. Porém, infelizmente é isso. E a gente tem que se adaptar também, até para agregar valor ao nosso trabalho, para ter um a mais, um plus. Uhum. Então, é bem engraçado isso. Todo mundo fica fugindo e eu não quero ser essa pessoa, entende? Então, isso Sim. é importante, a gente querer sempre melhorar. Não, é até legal isso que você falou, porque me lembra na época que eu estava no estágio, né? Eu fiz estágio na área de ROV, na Subsea 7, e aqui na base de Macaé a gente fazia manutenção, então os itens desciam, vinham para cá, a gente fazia manutenção e virava e mexia, a gente precisava fazer contato com alguma empresa estrangeira, seja por e-mail ou por telefone.
E os técnicos que trabalhavam comigo, eles eram muito bons, muito capacitados. Eles eram mais velhos, assim, era uma equipe mais velha, então eles sabiam muito de eletrônica. Só que eles não falavam inglês. Então, assim, era muito comum, às vezes, eles estarem na área, eles estarem fazendo um trabalho mais pesado, que normalmente é o estagiário que faz, né? E eu estar sentado no ar-condicionado, mandando e-mail, traduzindo algum procedimento, ligando. Eu lembro que a gente teve um problema com uma empresa acho que da Noruega, se eu não me engano. Uma situação que a gente teve que lidar com eles. Eu fiquei dias, mandava e-mail, ligava, respondia, ligava de novo. E assim, na época eu já falava inglês, mas eu não achava que meu inglês era tão bom assim. E me ajudou. E assim, o fato de eu saber falar inglês, eu aprendi muito mais e eu assumi responsabilidades que eram de pessoas no nível acima do meu. Mas como eu falava, eu acabei assumindo essa responsabilidade. Exatamente. E aí vão passando para você, vão confiando mais em você, você vai galgando outras posições. E é só benefício. Realmente é só você ter o domínio dessa língua universal atual, que é o inglês, é um diferencial real na vida. Sim. É, ainda falando de inglês, que frases, expressões, que termos, que você acha que é importante, que você acha que é mais importante para um brasileiro que trabalha offshore, que quer trabalhar offshore, saber inglês? Alguma Olha, palavra, algum grupo de palavras, alguma expressão que você tirou de uma furada, alguma coisa do tipo? aí você me pegou, porque realmente eu não uso isso no dia a dia. Porém, coisa básica, basilar para quem trabalha num navio, por exemplo, é saber o que é bombordo e boreste. Isso aí, se você não souber chamar uma pessoa no rádio para combinar a manobra, você só fala bombordo, 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 e a pessoa vai ter que saber. Então, assim, starboard side e portboard. Isso aí é o básico. Isso aí É, eu digo que se você não souber nada e sim. souber isso, já te adianta. E eu acho que no Cara. mais é saber dizer, se localizar a bordo no sentido de. Você até me deu esse exemplo que passou por isso na embarcação, que não Uhum, sabiam o que era passadiço, o termo passadiço, que é bridge, que é uhum. ponte, né, em inglês. É, Então, assim, isso aí também eu acho que é um termo básico também. cara, é verdade. Assim, eu tive numa embarcação, passei acho que 5 ou 6 dias lá, né, fazendo um serviço de tradução. E assim, eu trabalho com isso há 10 anos. E ainda assim, eu cheguei lá e eu vi palavras que eu não conhecia. Eu lembro que um aluno meu que trabalha com movimentação de carga tinha me ensinado um pouco antes proa, popa, proa, bombordo, estibordo. Tinha me dado algumas dicas assim sobre essa questão. E aí eu lembro que toda vez que eu saía do elevador, na frente do elevador tinha um mapa. Eu parava, olhava o mapa, ficava lendo, tentando gravar o nome das coisas. Porque, por exemplo, o refeitório não chama de, dependendo da embarcação, né? Não vai chamar de cozinha, eles chamam de galley. Então, quer dizer, você fica, gente, onde que é a cozinha? Não tem cozinha, tem galley. O engenheiro que estava comigo, que eu estava fazendo a tradução, ele tomou bronca, porque ele levou comida para fora do refeitório, levou comida para o quarto mais de uma vez. Sendo que na porta do refeitório tinha uma placa em inglês dizendo que não podia levar comida fora. Ele não sabia, levou comida para o quarto, Comida tomou e bronca bronca. do capitão depois. Coisas básicas. Legal. E, Stephanie, você é nossa aluna, você é aluna da UF Idiomas. O que você está achando da experiência? Por, é, como que isso tem te ajudado no aprendizado? Que eu sempre falo que nós somos uma escola voltada para profissionais do offshore, né? Mas eu gosto de saber de vocês, assim, se é isso que você vê mesmo, como que você vê essa relação? Olha, Vitor, com relação ao ensino, no caso, o ensino da escola e o meu aprendizado, é realmente focado no nosso ramo. Por mais que eu não pratique isso na minha profissão, uma coisa interessante é, a gente tem que ler muitos manuais. Você falou de ler o quadro, estava tudo em inglês. Lá na embarcação é a mesma coisa. A maior parte dos avisos, dos quadros, são em inglês e os manuais também. Então, assim, a gente teve uma avaria, né? Um pequeno.
problema que não foi um problema, uma configuração no radar, e ninguém sabia no último embarque. Então, tem o quê? Tem que puxar o manual. Pega o manual do equipamento e o manual está em que língua? Em Inglês. inglês. Em inglês. Então, assim, eu não falo todos os dias inglês, a minha tripulação é toda brasileira. Mas nesses momentos, o inglês se faz necessário, sim. Eu não posso abrir o computador, copiar tudo e colar no Google Tradutor sempre, né? E muitas palavras jogadas assim direto nessa tradução livre não vão ter o mesmo sentido Uh-uh. se eu souber o inglês, como por exemplo galley. Galley pode ser traduzida como galeria, de repente, e não como Uhum. cozinha, né? Não como refeitório, que é esse um exemplo claro. Bridge vai ser traduzida como Ponte. ponte, não vai ser traduzida como passadiço. Então é isso, a Uhum. gente saber esses termos específicos da nossa profissão nos proporciona um maior entendimento de textos, como esse exemplo do manual. Sim. Legal. É, Agora, eu queria. Deixa eu pegar meu celular aqui, que eu abri para as pessoas fazerem perguntas lá no Instagram. Ótimo. E a gente teve algumas perguntas surpresa para você. Perdi as perguntas. Achei. Pronto. Uma primeira eu já te perguntei, né, do Gabriel Henrique, como é ser mulher na Marinha. Ele fez algumas perguntas, inclusive. Como foi a sua adaptação na iPhone? Teve que ralar muito? Cara, isso é uma curiosidade de muita gente que vai entrar, que fica com medo desse período. E o que eu posso dizer é: a adaptação é um período passageiro. Como tudo na vida vai passar. A minha adaptação durou 3 semanas, 21 dias. São 3 semanas intensas, porque, no fim das contas, a formação é militar. A nossa formação é militar, então você vai ficar fardado, você vai ter o treinamento físico militar todos os dias, vai ficar em formatura, vai aprender a marchar, vai cantar brado, vai saber todos os hinos brasileiros da bandeira, o hino nacional, o hino da independência. Então, assim, o hino da Marinha Mercante. Você vai ter que aprender tudo isso. E a adaptação é esse período. É um período de choque ali para você sair do civil para o militar. Então, para mim foi chocante, de fato. Eu nunca tinha experienciado nada desse tipo. Eu digo que não é uma pressão só física. E para quem já foi em Belém sabe como que é o sol escaldante de lá. Então foi uma pressão física porque você fica em formatura no sol, fica marchando no sol, mas é uma pressão psicológica também, porque os adaptadores eles estão ali para te chacoalhar e ver quem vai aguentar e quem não vai, Ver quem vai sabe? quebrar, né? De uma forma muitas vezes cruel e desnecessária, sim. Mas eu já te aviso que vai ser dessa forma. Então, assim, é só mentalizar que é passageiro, entrar no ouvido e sair pelo outro, tentar buscar fazer as coisas corretas e você vai aguentar, você vai passar. Se eu passei, todo mundo consegue. E aí, ele também perguntou por que você escolheu o curso de náutica, a gente já respondeu. Qual conselho você daria para quem passou na iPhone? Bom, conselho é: procure saber mais sobre a profissão, sabe? Não pense só em dinheiro, porque tem gente que se deslumbra com essa vida, né? Nossa, não vou para o concurso militar da Marinha, vou escolher Marinha Mercante porque o salário é mais alto e tal. De fato, pode ser até que sim. Porém, as abdicações da vida também são muito árduas, sabe? Pagar o preço desse salário. Então, procure ver se é isso mesmo. Se você vai aguentar, se você é uma pessoa que resiste à pressão, primeiramente, da adaptação, da formação militar. Se você é uma pessoa que vai resistir à distância da família, que vai conseguir abdicar, né, de muitos sonhos, até esse ano mesmo é um ano de muitos casamentos de pessoas queridas, e eu já vi na minha agenda que estarei embarcada. Então, assim, é triste, foi o que eu escolhi? Foi o que eu escolhi. Mas sabendo que isso poderia acontecer, sabe? Eu perdi ano passado Natal e Ano Novo a bordo. Caramba. Passei para minha segunda família, mas Isso. Brasil, ano passado, passei o meu aniversário a bordo, esse ano em terra. Então, assim, é aquela balança ali que você vai ter que pesar para ver se vai conseguir aguentar ou não. Como que é se relacionar offshore? Seu noivo também trabalha, também é oficial, né? É, Como funciona? Que você tem que fazer para isso aí funcionar? Olha, primeiro eu espero que o Vitor esteja vendo esse vídeo, que ele foi passado para noivo agora.
Pra mim já Mas, de era. Pra fato, mim já era. Bem, fica a dica. fica a dica aí. Ele também trabalha embarcado, ele é de máquinas e eu sou de náutica. E, primeiro de tudo, é com relação à escala, né? Os dois trabalham 28 dias, mas infelizmente a nossa escala não tá totalmente compatível. Nunca foi, na realidade, desde que a gente começou a se relacionar. E hoje a gente passa mais tempo longe do que perto. Então é um desafio, assim, que eu digo de um namoro à distância. É fato que quando ele está embarcado e eu estou embarcada, a gente fica distante não só do parceiro, né? Mas da família toda. Mas a saudade, assim, é um desafio grande para quem se relaciona a bordo. Mas eu digo para vocês que a folga compensa. Porque, assim, tanto para um relacionamento amoroso, né, no caso dos casais, quanto para a relação familiar também. Porque na folga eu tenho meu tempo 100% para ser dedicado para o que eu quiser, Tempo de aonde eu quiser qualidade, né? colocar. Então, assim, de verdade, se eu tivesse filhos, eu poderia levá-los todos os dias à escola e buscá-los, coisas assim que, de repente, você que trabalha em terra não tem esse prazer, né? Mas tá É ali todo verdade. dia também dormindo com seu parceiro, colocando os filhos para dormir, coisa que quando quem está embarcado, não pode fazer. Então, tem o lado bom e o lado ruim, mas para mim, o lado positivo tem pesado mais, por enquanto, né? Não sei até quando, porque eu digo para ele que quanto mais a gente fica junto, mais saudade eu tenho. Difícil, né? Parece que mais difícil fica dizer tchau para poder embarcar. Então, quando eu comecei a namorar, eu fiquei mais ou menos 6 meses namorando à distância. 3 meses totalmente sem se ver. E aí depois, mais 2 para 3 meses, assim, se vendo só os finais de semana. E é isso que acontece. Você fica junto, aí você, tem que ir embora. Sim, É mas dá aquela sofrido. dorzinha. Qual foi a sensação de embarcar pela primeira vez? Olha, eu estava me tremendo. Eu tenho vídeos desse dia. Eu, eu embarquei, por sorte, eu embarquei com um amigo meu da iPhone, no mesmo barco. Você Ele é embarcou de por máquinas. helicóptero? Não, embarquei via lancha. A embarcação estava fundeada. E aí a lanchinha foi, deixou a gente no costado da embarcação. E a minha primeira experiência foi subindo aquela escada de quebra-peito, aquela escada que tá só o mar e você ali, pela primeira vez. Já começou na lancha. O mar estava meio virado e aquilo balançando, eu me segurei, eu pensei, gente, como que vai ser isso? Eu não vou aguentar. Eu tenho muito medo de. Ninguém gosta de passar mal, né? E o meu medo era esse, era não aguentar. Será que eu vou ter estômago fraco, que eu não vou conseguir? Esse era o meu pior pesadelo. Então eu fui muito tensa com relação a isso. Embarquei, subi na embarcação, a embarcação fundeada, ela tá parada. No primeiro dia que começou a navegar, eu já fiquei, né, daquele jeito, tensa. Aí o pessoal, tu quer tomar remédio logo? Quer tomar Dramin e tal? Eu falei, não vou tomar. Não vou tomar porque eu quero ver como que vai ser. Não adianta eu mascarar o sintoma. Então, fui, encarei. A primeira navegação, a sensação é de estar lendo, mexendo no celular ou lendo no carro. Meu Não sei Deus. se você sente isso. Que dá aquele enjoo, aquele negócio de você tem que parar. Essa é a sensação. Eu digo para todo mundo, como que é embarcar? Enjoa? Sabe essa sensação? Que você tá no carro lendo? É exatamente essa sensação. Então tem muita gente que acaba enjoando, de fato, sim. Mas na minha primeira vez eu só fiquei assim, meio esquisita. Aí tive que sentar, me liberaram até para ir pro camarote descansar. E aí eu vi que era aquilo, eu falei, acho que eu consigo. E aí foi passando o primeiro embarque. Você chega cru. Você chega cru depois da adaptação. Porque uma coisa é você ver, ler bonitinho, a embarcação faz isso. E outra coisa é você realmente fazer. Então, assim, muita gente também pergunta: o que eu tenho que saber no primeiro embarque? O que é bom estudar para o primeiro embarque? Nada. Você sabendo o que é bom bordo e boreste, você vai. Porque você vai aprender tudo na prática. E foi isso que aconteceu comigo. O meu medo eu fui muito com a mente aberta também, de reconhecer que eu não sei de nada, e isso é importante, reconhecer que você não sabe, e até hoje eu não sei, estou aprendendo, e que o enjoo seria passageiro, seria momentâneo, uma hora você acostuma. Cara, e assim, para você estar a bordo, você precisa acabar. Principalmente se na primeira vez que você vai, até uma dica também para quem tá escutando. É ter jogo de cintura, mas você também saber se virar, saber se adaptar.
Porque, assim, claro, gente, a gente fala que não existe pergunta idiota, mas uma pessoa que pergunta todo o tempo todo pode ser chata. Então, olha, vê o que as outras pessoas estão fazendo para fazer igual. Chegou no refeitório, eu não sei por onde eu começo. Senta um pouquinho, vê o povo se servindo, vê, aí depois você vai atrás se servindo. É, Perfeito. situações de, por exemplo, exercício de incêndio. Cara, se tiver, vai atrás, vai vendo o que o pessoal tá fazendo. Por mais que a gente faça treinamento, faça ambientação, a gente não lembra na hora. Então, deixa alguém passar na sua frente, vai andando atrás daquela pessoa, ela botou o colete, vai botando o colete igual. Vai, pergunta, faz amizade com Perfeito essa um, faz dica. amizade com o outro, conversa um pouquinho, que aí você vai entendendo também como funciona. Exatamente. E é legal você falar isso, porque essa questão de perguntar, você perguntou a primeira vez, te responderam. Da próxima vez, procura. Onde que você vai achar essa resposta? Eu posso não saber, mas eu sei onde procurar. Ah, tá na legislação. Ah, eu vou abrir o Solas, eu vou ver onde tá. Eu vou caçar a resposta de alguma forma. Porque isso até é bom. Até, olha, ela é esforçada, ela não sabe, mas ela tá procurando Uhum. saber. Isso também é bem bacana. Sim. Quais os maiores aprendizados que você teve por trabalhar embarcado? Olha, aprendizado por trabalhar embarcada. Eu posso falar primeiro a parte, uma parte pessoal, né, e emocional, que é a resiliência. Eu acho que isso, trabalhar embarcada me ensinou a ser paciente, me ensinou a lidar com as emoções melhor. Por incrível que pareça, tá? Você não surta a bordo, porque agora eu entendo e valorizo os pequenos momentos, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de programar muito, de querer que as coisas deem tudo certo, mas nem sempre vai ser assim. Às vezes você tá a bordo e aí, por um mau tempo, por uma questão de um tempo ruim, a embarcação não consegue entrar no canal e atracar e você vai ter que ficar mais um dia a bordo, por exemplo. Não vai Ou para mais? casa. Ou mais. Então, assim, tudo foge do nosso controle, mas sabendo ter paciência, eu acho que essa é a palavra aí, resiliência realmente, a gente consegue lidar com as situações melhores. E com relação ao conhecimento mesmo, trabalhar embarcado, assim, me fez entender a profissão melhor e vislumbrar onde eu quero chegar, sabe? Hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz onde estou, mas que quero ir muito mais além, porque essa vida de offshore, você sabe, é um mundo de possibilidades. Então eu tô aqui nesse degrauzinho, tem mais uma escada pela frente. Legal. Uma outra pergunta que a gente teve do Euler, eu acho que é assim que fala o nome dele, ele falou sobre estudar para a prova da EFON. Se é uma boa ideia estudar só por provas anteriores, estudar só por provas anteriores. Ele perguntou porque ele está na última tentativa. Você tem alguma dica para dar para ele? Olha, eu vai dar certo, esse ano vai. Eu acho, acredito que, por estar na última tentativa, ele já tem alguma base de estudo. Porque tem gente que pergunta, ah, só prova antiga? Não, só prova antiga não. Você tem que ter pelo menos uma base de conhecimento da matéria, né? E isso eu acho que você enfrentou na Azon agora, Uhum. nesse sentido. Porque o edital abre em maio para uma prova em agosto. O edital é sempre o mesmo. Não, não muda muita coisa. Então, você pode pegar Do os edital editais anterior, né? anteriores. Vai ser sempre a mesma matéria, basicamente. Mas as provas antigas, a resolução de questões é o que faz a diferença. Porque você vai pegar o nível da prova, você vai pegar o jeito da prova. Muitas vezes, as provas repetem as questões no sentido de só mudar um enunciado, só os valores. Então, o jeito de fazer é o mesmo. E essa é a minha maior dica, é estudar por provas antigas, se você já tem o domínio do, Do do teórico. conhecimento prévio do teórico. Sim. E assim, uma outra dica que eu vou dar com relação a estudos para as áreas de humanas, português e matemática, costuma ter texto. Não lê o texto de cara. Vai para as questões, lê as questões primeiro, depois você volta no texto. Porque tem questão, e eu já vi acontecer, tem um texto, e aí a primeira questão é, na linha tal do texto, fala isso. O que que isso significa? Você não precisava ler o texto, era só ler aquela linha. Na segunda, a mesma coisa. E às vezes o texto tá lá só para te fazer perder tempo.
Então, Falei, lê as dica do questões teacher. primeiro, depois vai pro É, olho. Outra coisa verdade. que é legal também quando a gente fala de estudar por provas antigas, se você não entende o porquê que aquela questão foi resolvida daquela forma na parte de exatas, você não aprendeu. Então, tentar entender, tá, por que que foi assim? Ah, não entendo essa matéria. Para um pouco, vai na internet, vê um vídeo daquilo, para você ter uma noção da teoria, depois volta, tenta fazer de novo. E eu ia dar mais alguma coisa. Ah, eu ia trazer um dado, na verdade. Eu vi a gente pesquisou o resultado da EFON de 2024. E assim, os primeiros colocados tiraram média 75. Então, assim, Foi aquelas coisas, né? exatamente. E aí o que eu percebi foi, tinha muita gente que ia muito bem em algumas matérias e muito mal em outras. Então, aí é questão de estratégia. Eu, particularmente, eu prefiro focar no que eu sou bom. Então, se você é bom em inglês, estuda muito inglês. Se você é bom em português, estuda muito português. Não deixa de estudar as outras. Mas não abandona o que você é melhor para estudar as outras, porque senão você vai ficar mediano em tudo. Exato. Isso é uma ótima dica. Inclusive, aconteceu isso comigo no ano que eu passei. Porque, assim, eu não sou de exatas. Física era o meu calo. Física eu só fazia a média para passar. Que isso é interessante também, porque você fez a média, acabou. Nas outras eu arrasava. Português, então. E aí depois veio a redação, que ainda subiu mais ainda a minha colocação. Então, realmente, focar nos seus pontos fortes pode te beneficiar ali A lá na frente. maioria, a maioria da galera que passou foi assim, tinha um 90 em inglês e um 40 em física. Aí uma outra pessoa tirava 85 em matemática e 40 em português. Então deu para ver isso, assim, que as pessoas que raramente você viu uma pessoa que foi 70, 80 em tudo. Então, foque nos seus pontos fortes. Essas foram as perguntas dos seguidores. Eu já ouvi muita fofoca offshore. Eu já ouvi Uau, muita coisa. adoro. Pois é. Então, assim, eu acho que, embora esse seja o primeiro, eu acho que eu gostaria de separar parte do nosso podcast para ter um quadro sobre fofocas offshore. Eu Me amo, conta, adorei. Não me sendo sobre conta mim. uma fofoca. Nossa, uma fofoca. Poxa, eu tô pensando fofoca minha. Peraí, vamos ver. Mas fofoca em qual sentido? De algo que Gente, olha, aconteceu, uma situação? eu já vi. Por exemplo, não, pera, eu acho que eu não posso contar isso. Eu posso contar isso da forma Tem nomes. eu posso contar isso de uma forma bem geral, que Ok. foi um conhecido trabalha numa empresa. A esposa ligou para a empresa perguntando se ele estava embarcado, perguntando quando que ele voltava, na verdade. Só que ele não estava embarcado. Nossa. E aí foi uma situação meio Onde ele complicada. estava? Onde ele estava, eu não sei. Inclusive, essa Pois é. situação. Nossa, Enfim, eu falando nisso, eu tive um. Nossa, não posso nem falar, porque vão linkar a pessoa, mas eu conheci uma pessoa que trabalhava embarcado, que viveu essa vida. Porque hoje o offshore é aquela coisa, eu embarco e eu não desço para a terra, sabe? Outras embarcações ainda descem nos portos, saem, passeia. Então, sim. assim, se tiver a possibilidade de fazer alguma coisa, vai ser dentro do navio, entendeu? E acontece, tá? Acontece. Relacionamento a bordo é real. Eu abri até um vídeo que gerou muita polêmica de muita gente falando besteira sobre isso. Relacionamento a bordo é permitido ou não? Oficialmente, as empresas não permitem por uma questão ética, né? Você vai trabalhar ali com a pessoa que se relaciona. Não é Uhum, interessante, pode haver discórdia e tal, não é isso que a empresa uhum, quer. Quer todo mundo trabalhando bonitinho. Mas acontece sim, e eu vou dizer que eu não julgo. Sabe por quê? Porque se você tá conhecendo uma pessoa, você tá passando um tempo ali, você é solteiro, a pessoa também, cara, acontece isso no trabalho em terra. Da pessoa se conhecer, gostar e casar, criar uma família, acabou. sim. Então, a bordo também é possível, tá? A Eu bordo não também é tendo uma possível. família em terra, Mas, né? não tendo.
Não tendo já uma família inteira, tá ótimo. Mas eu conheço uma história dessa pessoa, desse tripulante, que ele desembarcava e fazia esse mesmo esqueminha, até que veio uma criança, e ele, a princípio, não queria assumir a criança, mas a mulher que ele ficou em terra, que engravidou, foi lá na cidade dele, atrás dele, para ele assumir. E aí, enfim, ele já é mais velho, aí agora tem os filhos mais velhos também crescidos, com a idade, de repente, da mulher que ele ficou, e agora Então, tem um baby. filho também novinho. Meu Deus. Mas isso, assim, era da época, né, que a Marinha Mercante era desse jeito, que um amor em cada porto, uma mulher em cada porto, né, que Isso era muito os marinheiros romantizado, né? pregavam. Era muito romantizado, essa vida de marítimo era isso, né? E hoje em dia a gente sabe que não é. Tem até essa série Ilha de Ferro das plataformas, né, que gerou o maior bafafá na época que foi lançada, que, né, não é tudo isso. Na realidade, a gente sabe que não é assim. Mas é isso. E história de homem pagando. Ai, gente, isso é feio. Não sei nem se isso pode ir no ar, tá? Vamos evitar o cancelamento Pagando. no primeiro episódio, Vamos então evitar. Então, vamos. Mas tá bom, deixa já logo. temos nossa fofoca. Beleza, então vamos voltar agora pro assunto sério. Agora, Stephanie, para terminar, embora você já tenha falado um pouco isso, eu vou reforçar. Quais dicas você daria para quem está começando agora na profissão de náutica? Bom, primeiro de tudo, você tem que ser esforçado, porque é aquilo que a gente conversou. Você não vai sair perguntando tudo toda hora. Quando você é praticante, sim, o estagiário. O estagiário realmente não é sua obrigação saber de nada. Mas depois que colocam, toma, filho é teu, segura essa bomba, é você por você. Então, uma responsabilidade que cai nos nossos ombros é assim, muito fácil. Só você pegar o certificado e embarcar como oficial já é outra vivência. Mas a dica é você saber onde buscar as informações, estar preparado, no sentido de não ter preguiça mesmo, de procurar, de ir atrás do conhecimento. Humildade sempre, de reconhecer que você não sabe de nada. E a dica é se aperfeiçoar na carreira, né? Se você é oficial de náutica, está começando agora, busca fazer o seu curso de DP. Hoje, posicionamento dinâmico é essencial nas embarcações. Tá? As embarcações mais básicas já têm, quem dirá as melhores, entendeu? DP3. Então você tem que fazer o seu curso. É um curso caro, então não é todo mundo, né, que consegue bancar de cara, mas fui contratado, não consegui fazer antes, fui contratado, vou pagar meu curso sim. E faz, se esforça, tudo que aparecer para você, não nega. Uma oportunidade de você conhecer o barco tal, você está num barco aqui, não se acomoda. Então, a minha dica é sempre por você, né? Busque melhorar. Busque melhorar, busque fazer a sua parte em terra, estudando, e a bordo, se dedicando no trabalho. Legal. E como você vê o futuro da profissão? Que você vê o que você está vendo acontecer? O que você está vendo mudar? O que você acha que os próximos profissionais vão precisar enfrentar que talvez você não precisou? Olha, eu sei que isso tá muito futurístico, muito Black Mirror, mas eu vi esses dias uma embarcação não tripulada. Uma embarcação com ROV não tripulada. E aí eu fiquei pensando, Sim. gente, aí caiu uma ficha assim, eu fiquei pensando, gente, será que no futuro a minha profissão vai estar extinta? Não vão precisar mais de piloto de navio? Mas assim, é óbvio que isso aí é um futuro muito distante. A máquina não supera o homem em nada, né, ainda, nesse sentido da nossa profissão, navegação. Essa embarcação não tripulada é obviamente pequena, controlada por humanos em terra, então assim, é bem irreal. Então, o mercado hoje ainda está muito aquecido. Tem muita vaga de emprego para gente e isso só está crescendo, só está melhorando no exterior e no Brasil. No Brasil, a gente está com uma prospecção de exploração de petróleo no norte do nosso país. Então, assim, quanto mais plataformas, quanto mais a gente explorar, mais embarcações são necessárias para fazer aquele apoio ali
que é de fato o offshore, que é o apoio marítimo. Então, não tenha medo, tem muita gente que fica com medo de ingressar na profissão pelo mercado, de ficar desempregado, porque realmente, você passar 3 anos na formação, ou então passar um ano na Azon, um ano integral, ter que deixar seu emprego para poder se dedicar àquilo e no final não ser contratado, é realmente frustrante. Mas fazendo um bom trabalho, se esforçando, correndo atrás, você pode até ficar na pendura 1, 2 meses, mas vão te chamar. Então, hoje o mercado está excelente para quem quer começar e atuar no offshore. Legal. E qual a sua mensagem final? O que que você quer dizer para quem está começando a carreira e quer alcançar quer alcançar mais, ou para quem já está, ou para quem já tá na área e está planejando melhorar? Qual a sua mensagem final para quem está nos ouvindo? É uma mensagem que eu digo para mim mesma, que é buscar o, o ser antes do ter. Então, a gente se vislumbra com a profissão, porque eu tenho 28 anos, muito nova, meu primeiro emprego, eu já ganho um salário maior que a minha mãe, que tem 15 anos nessa mesma empresa e nunca, sabe, já chegou no limite ali do No que patamar que poderia ela em podia chegar, terra, né? no patamar que podia chegar em terra. Então, é você não se deixar afetar pela luxúria, não se vislumbrar. Preferir ser do que ter. Então, assim, hoje eu tenho uma condição ótima, estou muito feliz onde eu estou. Mas o que eu quero ser, sabe? Óbvio que eu quero salários melhores, mas e a minha realização pessoal, sabe? Poxa, ser chamada de comandante, uma comandante mulher. Então, assim, a gente mudar a perspectiva do ter dinheiro, porque é um salário maior, porque eu vou ter aquilo, status, carro, não. É buscar mesmo se realizar como pessoa. Mas isso para mim não é o essencial, não é o que eu quero. Eu quero ter a minha família, eu quero ser mãe. Então, a sua realização pessoal vai ser o quê? Fazer um pé de meia, poder sair dessa profissão e viver o seu sonho. Então, nenhum sonho ele deve ser diminuído, sabe? Todos são bons e são válidos. Só você buscar o seu caminho e segui-lo com esforço e dedicação máxima. Gostei. Escolho o ser ao invés do ter. Boa. Stephanie, muito obrigado, por compartilhar sua experiência. Foi um prazer ouvir sua trajetória, aprender mais sobre a sua área, sobre o inglês na sua área e com certeza para quem está nos ouvindo foi muito legal escutar a experiência de dentro. Para quem nos escutou até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio.